protagonista! Nesta aula a gente vai dar o primeiro passo, vamos pesquisar todo o material que você precisa para criar a sua apresentação memorável. Vamos fazer 3 pesquisas. A primeira é sobre você, a segunda é sobre o público e a terceira é sobre o tema da sua apresentação. E o método que a gente vai utilizar chama listografia, que nada mais é que uma poderosa técnica de extração e organização de histórias. Ah, Kim, mas eu não tenho boas histórias, blá blá blá, mimimi. Não fique preocupado em achar grandes histórias, filmes completos, seriados com 10 temporadas da sua vida. O segredo está em procurar fatos, trechos, recortes, pequenos acontecimentos da sua vida. Coisas simples que com tempo e técnica vão se transformar em super histórias. Por exemplo, eu tenho uma aluna que o objetivo dela era montar uma super palestra sobre empreendedorismo. E ela só usava termos técnicos e algumas frases prontas. Durante o exercício da lista, esse exercício da listografia, da etapa de pesquisa, ela lembrou que quando ela tinha 12 anos, ela comprou um daqueles lápis. Sabe aqueles lápis que dobram? Então, não sei se você vai lembrar, aqueles lápis que dobram. E todo mundo na sala ficou louco, ficou doido querendo também. O que ela fez? No outro dia, ela foi na papelaria, comprou 20 lápis que dobram e revendeu para os colegas da turma. E de quebra teve um belo lucro, ou seja, ela já empreendia aos 12 anos. E naquele momento ela descobriu uma história de extremo valor para enriquecer a sua palestra. Então, às vezes, um pequeno fato que você não dá muito valor aí pode virar uma das suas melhores histórias. Não ignore nada nessa etapa, liste tudo. Essas aqui são as listas que você vai preencher. As melhores histórias, as que mais geram conexão, não são as histórias de sucesso, são suas histórias de fracasso. Aquelas que você conta, que você mostra o que você fez para sair de uma situação difícil e chegar onde você chegou. Ou seja, qual foi o seu ponto de virada, o que você utilizou para chegar lá. Então vamos começar aqui na lista de fracassos, você vai colocar todos os seus fracassos, desde quando você reprovou na 7ª série, passando pelo um fora que você levou de uma menina que você gostava na faculdade, até os empregos que você foi demitido, as empresas que você quebrou. Essas histórias vão gerar uma conexão absurda com qualquer tipo de público. Por quê? Porque essa é a realidade de 99,9% dos seres humanos. Então vai lá, você coloca lá, por exemplo, aqui eu coloquei quando eu reprovei na 7ª série, quando eu não passei no teste da malhação, quando eu perdi no concurso CQC, quando eu quebrei a produtora que meu pai me deu. Enfim, aqui eu tenho uma infinidade de histórias que eu listo. Então você vai listar assim por tópico, ó. Ah, dia que eu reprovei, dia que eu levei fora da menina, o dia que eu quebrei a empresa tal. Enfim, aqui você vai listando todas as suas histórias de fracasso. Mas quando eu digo todas mesmo. Lote isso aqui, ó, com suas histórias de fracasso. Depois você vai listar seus medos, dos mais bobos até os mais difíceis de você lidar. Aí vai depender muito de quanto você quer se abrir, quanto de conexão você quer gerar com o público. Então aqui eu botei avião, aranha, eu tenho medo do Ronald McDonald's. Eu tenho medo dele, eu acho ele um palhaço muito bizarro. Enfim, liste todos os seus medos aqui. Talvez aqui você até encontre o medo, de repente, se você por acaso tem medo de falar em público, de se apresentar em público, talvez você encontre o motivo pelo qual, que pode ser, geralmente está ligado a você ter medo do que os outros vão pensar se você errar. Enfim, liste todos os seus medos aqui, todos mesmo, tá? Aqui é pra você, então você não vai estar mostrando ainda. Então aqui você pode listar todos mesmo. Depois a gente vai descobrir daqui o que vai formar a sua palestra. Liste seus micos, sei lá, chamar a namorada do amigo de filha, eu não sei. Tem muitos micos que você pode listar aí que podem ser muito importantes para dar o alívio cômico na sua palestra. Liste as suas características físicas marcantes. Se você é gordo, magro, alto, baixo, narigudo, enfim, o que em você chama muito atenção de cara, que as pessoas já reparam na hora. Liste aqui, o que mais? Liste seus traços negativos de personalidade, você é preguiçoso, atrasado, ciumento, chato, enfim. Tudo que for negativo, traço negativo de personalidade, egoísta, enfim, sei lá, tem muita coisa. Liste tudo aqui. E aqui você vai listar, na lista 6, você vai listar seus sucessos, títulos, conquistas, que aqui tem alguns exemplos, ó. Por exemplo, faculdade que você fez, pós-graduação, carro que você comprou, casa, viagens que você fez, enfim, suas listas de sucessos, títulos e conquistas.
E por último aqui você vai listar, o que é essa aqui? Uma abreviação para histórias incríveis de outras pessoas. Ou seja, aqui você vai listar histórias que você escuta de pessoas incríveis, como por exemplo, história do Ayrton Senna, Steve Jobs, de personagens como Rocky Balboa, alguém na sua família, um amigo, não sei. Você pode listar histórias incríveis de outras pessoas que você vai poder acrescentar à sua apresentação e assim deixar ela super rica. Porque às vezes você não acha aqui nas suas histórias alguma história que encaixe perfeitamente com o seu tema. Então você busca uma história de uma outra pessoa, uma história incrível de uma outra pessoa, certo? Então essas são as 7 listas que você tem que fazer. Você vai pegar e vai começar a listar aqui, ó, no seu mapa mental, fracassos, medos, tal. Você vai listando tudo aqui. Muito importante, você tem que fazer, talvez essa seja a etapa mais importante deste curso. Depois, você vai pesquisar a mente do seu público, certo? Você vai pesquisar a mente do seu público. Essas aqui são as 4 principais coisas que você deve pesquisar. Por exemplo, a faixa etária predominante do seu público. Se você não sabe, todas essas perguntas aqui, se você não souber, você pode pesquisar ou perguntar para a pessoa que te convidou para dar palestra ou fazer apresentação. Então você pergunta lá, qual que é a faixa etária predominante? Tem mais mulher, tem mais homem? Você pode perguntar se são casados, solteiros, enfim, tem mais casado, tem mais solteiro. De onde eles são? Eles vêm de uma cidade de fora ou eles são todos da cidade que você está indo se apresentar? Ou se você estiver se apresentando na sua cidade, bom, daí você já sabe. Se você não sabe a história da cidade ou histórias da cidade, pesquise. Isso é fantástico. Como, por exemplo, você pesquisar também os bairros da cidade. Qual que é o bairro mais violento? Qual que é o bairro que tem mais gente rica? Enfim, qual que é o bairro que tem uma história engraçada? Você tem que saber se a cidade tem rivalidade com uma cidade vizinha. Você tem que saber se existe alguma celebridade local. Isso é fantástico. Por exemplo, se você não for de Curitiba, você provavelmente não sabe que lá existe um cara chamado Oil Man. Pesquisa no Google. Oil Man é uma celebridade local em Curitiba. E assim como Oil Man, você tem várias celebridades, eu diria que praticamente todas as cidades do mundo têm algum tipo de figura que é característica daquela cidade. Você já vai entender como isso aqui é o pulo do gato para você gerar conexão instantânea com o público. Pesquisa as gírias locais, se for pro Rio Grande do Sul, se for pro Nordeste, enfim, tem várias gírias locais, palavras que às vezes você não conhece. Então é legal você saber porque você começa a falar a língua do povo que você está se apresentando, certo? Que mais? Times de futebol, você tem time da cidade, qual que é a maioria dos times de futebol ali, enfim, você pode fazer. Essas quatro etapas aqui de pesquisa do público, elas são o pulo do gato, beleza? Pesquise também tudo que for história cotidiana e as referências que o público tem. Por exemplo, esse público assiste seriado, qual tipo de música que ele gosta mais, ele assiste novela, enfim, quais são ele lê jornal, revista, qual site ele entra, quais são os ídolos deles. Pesquise tudo que você conseguir para entrar na mente do seu público. Isso aqui é o diferencial dos maiores comunicadores do mundo. Essas 2 pesquisas aqui, elas são o diferencial dos maiores comunicadores mais brilhantes, impactantes e memoráveis da face da Terra, dominam essas 2 pesquisas aqui. E depois você vai pesquisar sobre o seu tema. Eu não vou te ensinar a pesquisar sobre o seu tema porque você é especializado no seu tema, né? Mas eu vou te dar uma dica bem legal, que é você pesquisar curiosidades a respeito do seu tema. Isso é fantástico. Pesquise coisas curiosas que tem a ver, 10 pessoas que são, por exemplo, se o seu tema for empreendedorismo, sei lá, você pesquisa lá quais são os 10 empreendedores mais novos do mundo, quais os 10 mais velhos, enfim, pesquise os empreendedorismos mais curiosos, pesquise tudo que for relacionado ao seu tema. Fuja um pouco do padrão da coisa que todo mundo faz. Então busque coisas ao redor do tema na sua apresentação. Muito bem, agora com você, faça suas pesquisas, vá fundo, pesquise tudo que você lembrar, todas as histórias que você lembrar e coloque nas 7 listas. Pesquise tudo sobre o público, a mente do seu espectador e tudo sobre o tema da sua apresentação. Não esqueça de colocar tudo no seu mapa mental, assim ó, listadinho. Olha lá, todos os seus tópicos da sua apresentação, suas histórias, tudo bonitinho, tá? Não esqueça de colocar no seu mapa mental. E eu tô ali no próximo vídeo te esperando. Hadouken!